Bom dia, pessoal. Então, pescador de homens quer dizer resgate dos homens na questão da vida cotidiana, né? O que mais tem sofrido o homem, né? O homem tem sofrido toda a pressão da casa, toda a pressão do trabalho, todos os insucessos da vida, todas as coisas que ele não consegue obter um êxito na casa, no trabalho, na vida social. E aí o homem, ele é prejudicado em todas as áreas, principalmente psicologicamente. E quem cuida do homem, né? Tudo na vida é fragilizado, é colocado somente para as mulheres, como se diz. A mulher é mais frágil, a mulher é mais sensível, a mulher sofre mais, a mulher chora mais. E o homem está sempre firme ali, mas firme em aspas, né? Que na verdade o homem recebe toda essa carga, a carga emocional dos filhos, a carga emocional da casa, a carga emocional do trabalho, a carga emocional do insucesso. Então Deus criou no meu coração essa ideia de levar um projeto, né, que eu tenho trabalhado muito nisso, de estar em oração com esses homens, mas nada invasivo, nada em excesso, nada de uma forma como vocês podem achar que será, tá? Esse processo vai demorar um tempo para a gente materializar algumas informações diárias, que será passado, pequenas coisas assim para a gente ir melhorando a cada dia essa vida com Deus, tá? Porque sem Deus não tem como ter uma vida de prosperidade. A prosperidade vem da mão do Senhor. A prosperidade vem da mão de Deus. Um bom casamento, bons filhos, a prosperidade financeira, a prosperidade nos negócios. Então, é importante a gente sim criar pessoas que podem nos ajudar. Eu não sou melhor do que ninguém, mas pelos meus fracassos, pelos meus insucessos e por tudo que eu tenho vivido, pelos meus problemas, pela minha vida conturbada, pelas minhas quebras, quebrei várias vezes, pela minha falta de recursos, às vezes financeiro, por tudo que já aconteceu na minha vida, por sair de Belo Horizonte e vir morar em Florianópolis, isso Deus me colocou como um aprendizado muito grande. Então, eu tenho experiência nisso, né? Eu tenho experiência em quebrar, eu tenho experiência com filhos, porque tenho 4. Eu tenho experiência em tentar alicerçar vários meios de negócios para poder não perder as provisões. Mas Deus sempre foi o meu pilar. Deus sempre me alimentou. Deus sempre esteve ao meu lado. Eu sempre caminhei com Deus. Eu sempre tive a presença do Senhor na minha vida e nunca deixei de clamar ao Espírito Santo para poder ele me ajudar. Então, o pescador de homens é nós, homens, unirmos a Cristo em um só coração, em uma só voz, para podermos chegar ao Senhor. Esse grupo foi criado para a gente poder compartilhar. Qualquer ali, uns ali, tem meu pai tá aqui, o meu irmão tá aqui, o meu tio também tá aqui, alguns amigos da igreja, da comunidade. Então, a gente está passando por um momento muito difícil na igreja. O que a gente precisar, a gente saber aonde contar, né? Com quem que você conversa, uma pessoa, com quem que você vai conversar, abrir completamente um problema que você está passando. Ah, você vai mandar no grupo. Gente, preciso de oração. Gente, preciso estar mais unido a Deus. Como chegar até Deus? Como viver as coisas de Deus? Como passar no estado que eu estou, achar uma solução para viver mais próximo de Deus, como adquirir a bênção de Deus nas ações, na minha vida, nos meus negócios, nos meus projetos. Ah, qual é a intenção disso, cara? Se eu sei que na minha vida Deus me deu todas as provisões e me ajudou, com certeza Ele não fez isso somente para parar em mim. É muito difícil a gente sentar com alguém para conversar alguns problemas pessoais. Igual, a gente que tem comércio, às vezes a gente fica assim, meu Deus, de onde que vai sair a provisão desse dinheiro? Como que eu vou fazer para pagar aluguel esse mês? Como isso vai acontecer, sabe? Quando a gente tá com Deus, quando a gente tá com o Senhor, não, as coisas não começam a ficar fáceis, não. Só que a gente tem uma clareza de vida, a gente começa a pensar de uma forma diferente, ter mais positividade, ter mais mansidão, sabe? Começa a ver a vida de uma forma mais diferente, começa a ter mais paz dentro de si, e essa paz você consegue trazer para dentro da tua casa, com a tua esposa, com os teus filhos, e ensinar os nossos filhos a adquirir essa paz, né? Adquirir esse amor que vem de Deus, né? Aonde que está a maioria dos nossos homens? Presos. Qual é o maior índice de suicídio? É de homem.
Quem é que tem mais problema de demência depois que tá velho? O homem. Então você vê que o homem ele é atacado em tudo. Por quê? Porque o demônio sabe, o mal sabe, que se ele fragilizar o homem, as drogas, o vício do álcool. Não tô falando que uma pessoa não pode tomar uma cerveja. Eu gosto de tomar uma cerveja, fazer um churrasco e tal. Mas como que é que você vive nisso, né? Então, as pessoas também colocam assim, quem tá dentro da igreja, igual nós que já estamos na igreja, tem alguns irmãos aqui da igreja, e fica nessa, não, se é da igreja não pode beber, se é da igreja não pode fazer isso, tem que tomar cuidado que tem gente que tem um vício. Olha, a nossa vida tem que ter tudo uma coisa que o apóstolo Paulo fala, sei viver na alegria, sei viver na tristeza, sei viver com muito, sei viver com pouco. A gente tem que saber viver, saber levar as coisas que não nos prende ao erro. Tudo que excede isso é o que nos torna pecadores. Então, o pescador de homens, ele foi criado para uma finalidade. Então, assim, o pescador de homens ele foi criado para o seguinte: nós precisamos unirmos em uma só voz, né? Ah, que bagagem, que formação você tem para fazer isso? Não, não tem formação nenhuma. Não tenho formação nenhuma. Ah, mas você está querendo trabalhar o psicológico de alguém, fazer alguma coisa? Sempre vem um demônio querendo vir com falas, né? Eu trabalho, o meu patrão é o Senhor. Quem me pediu isso é Deus. Ah, como que você sabe que é isso? Porque eu já tive várias bênçãos, várias coisas que aconteceu através do Ministério da Música e muitas pessoas chegaram e falaram muitas coisas comigo. Então, quando Deus quer agir, quando Deus quer fazer, a gente tem que fazer a nossa parte e tentar ajudar. Eu coloquei pessoas que eu conheço, pessoas que estão na minha linha de contato, e essas pessoas, eu acho que seria muito bom, depois do aprofundamento e todo o trabalho que a gente tivesse daqui para frente, até porque será criada uma reunião ao vivo, será criada uma reunião aqui, né, nos ingleses, onde nós vamos encontrar com esses homens. Os que estão aqui vão vir, e os que estão fora, talvez a gente pode criar uma live para poder participar desses encontros que nós teremos, uma reunião, na verdade. Então, o pescador de homens é um resgate dos homens, né? Nós homens temos vivido uma tribulação muito grande, né? E a nossa carga é muito forte, a nossa carga é muito forte. E eu sei que nada sozinho dá certo. E o meu intuito é de fortalecermos cada dia na unção, na graça de Deus, para que Deus nos dê a capacidade de superar tudo isso e sair daqui com a prosperidade que vem da mão dele. De início é isso, e no decorrer dos dias eu vou passando algumas informações, tá? Então, quem quiser agora sair do grupo, né? Sinta-se à vontade. Então, quem quiser continuar, eu vou estar em oração por vocês. Vou clamar mesmo o Espírito Santo aonde você estiver, para que Deus consiga te fazer entender por que pescador de homens, por que pescador de homens, porque também tem uma música que chama do Frei Gils que fala: pescador de homens farei de ti, te conduzirei ao reino do meu Pai. Então, assim, essa música é linda e é maravilhosa. E ela me tocou muito, e toda vez que eu tocava essa música eu lembrava de pescador de homens. Como Jesus falou para Pedro: farei de ti pescador de homens, pescador de pessoas. Eu acho que nós devemos unirmos para poder... E esse mal que o demônio quer criar na nossa vida, nos nossos projetos, nos nossos negócios, ele seja completamente dissipado pela força do Espírito Santo. Mas estando junto e em união, eu tenho certeza que muitas bênçãos e muitas graças vão vir nesse grupo para a minha família, para a tua família, para os nossos negócios, e a prosperidade vai vir da mão de Deus. Eu tenho certeza, porque isso não é da minha cabeça, não quero pegar uma responsabilidade de uma coisa que eu posso muito bem cuidar da minha vida, né? Mas quando Deus já abundou o meu celeiro de graças e de amor, né? Eu não posso guardar isso para mim. Então eu quero compartilhar com vocês. Um beijo, fica com Deus e vamos continuar nos nossos projetos daqui para frente. Muita coisa boa vai vir, beleza? Um abraço, fique em paz. E olha para você ver como é que Deus ele é tão lindo e maravilhoso, que hoje, iniciando esse grupo, né? O Evangelho de João, ele fala assim, ó: aquele que vem do alto está acima de todos, o que é da terra pertence à terra e fala as coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos, dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem o aceita, o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho
e o entregou tudo em tuas mãos, o Filho Jesus. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Veja bem, se a gente não se voltar para Deus, se a gente não colocar o nosso coração para Deus, na Bíblia, quem é que tem a coragem de ir contra o manual de instrução, gente? Quem? Então, olha para você ver. Aquele que o rejeita, o Filho, não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus permanece quem rejeita. Porque muitos homens vivem na demência, na decadência e nos problemas financeiros e nos absurdos da vida. Porque eles rejeitam Jesus Cristo. Ah, como que eu rejeito Jesus Cristo? Ele fala, na palavra, na busca, em oração, saindo dos erros e dos pecados da vida, né? E as tribulações é uma forma que o demônio usa para poder fragilizar o homem, para fazer o homem não acreditar que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é a salvação, né? E o homem fragilizado, ele fragiliza a casa inteira, né? Então, hoje a passagem de hoje confirma 100%, né? Essa nossa meditação. Então, que voltemos o dia de hoje ao Senhor, sabe? Com orações interiores. Senhor, me ajuda. Senhor, me dê força. Senhor, não me deixe cair nessa tribulação. E quando cair, volta para Deus, fala, Senhor, me perdoa. Senhor, esteja comigo. Senhor, Tu és o centro da minha vida. Senhor, o Senhor pode mudar o meu coração. O Senhor pode me limpar. O Senhor pode curar a minha ferida. Perdoar as pessoas que você tem como mágoa. Aceitar a situação, mas falar, Senhor, caminha comigo. Que nem os discípulos de Emaús que caminhavam com Jesus, mas não sabia que eram os discípulos, que não sabia que era Jesus. Só reconheceu quando ele pegou o pão e partiu. E na hora que ele partiu o pão, Jesus desapareceu. Que a gente tenha fé, mas fé verdadeira, aquela fé que motiva o teu coração, sabe? Que sejamos homens consagrados a Deus, que busquemos ser consagrados, que busquemos essa prosperidade da mão do Senhor. Quem não quer ter um bom casamento, quem não quer ter filhos bons, quem não quer ter a prosperidade dos recursos necessários para uma boa vida? Para que eu quero uma Lamborghini para humilhar os outros, para mostrar para os outros que eu tenho muita grana? Para que eu preciso de muitos bens? Para quê? Como diz o meu pai, que em demasia, como é que é? Meu pai tem uma fala assim, bens em demasias para depois não usufruir, né? Que busquemos uma vida santa, que busquemos o prazer com as nossas esposas, que busquemos o prazer com os nossos negócios, que tenhamos prazer com a dificuldade e a calamidade. Olha Jó, o demônio tirou tudo de Jó, trouxe ele uma peste, uma doença, e ele foi convicto e nunca amaldiçoou a Deus. Que o nosso coração esteja ligado ao Senhor e que a gente viva esse amor que Deus tem pra gente. Então eu sou um homem só, comum, pai, filho, esposo, trabalho, um trabalhador. E o que eu quero com vocês é isso, sabe? É trazer para vocês a graça de Deus, a unção de Deus e que a prosperidade de Deus caia sobre as nossas vidas. Aqueles que permanecerem, estará no meu coração, nas missas que eu participar, nas missas em que eu colocar, vou colocar o nome de cada um nas intenções. O nome de vocês estarão na lista, no livro das intenções da Santa Missa que eu participar. Aqui eu não quero pregar religião nenhuma, até porque tem um primo meu que é evangélico, ele está aqui, o Maico. Seja muito bem-vindo, eu quero que você continue. Aqui nós vamos pregar somente o amor de Deus. Não vou pregar nada que seja o amor de Deus. E eu tenho fé, estarei em oração, que muitos que estão aqui e quiserem permanecer, verá a graça de Deus. Porque aqui não é uma brincadeira, nem estão brincando com o nome do Senhor, né? E nem vai arrastar para cima e depois pagar R$ 49,90. Aqui é uma coisa baseada no amor de Deus, na bênção de Deus, na graça do Senhor. Ele vai trazer essa prosperidade para aqueles que quiserem o adorar. Então, eu creio que vocês receberão essa graça e essa bênção, e eu estarei em oração, clamando ao Senhor e ao Espírito Santo que desça sobre vocês e que vocês se fortifiquem e sejam novos homens com bastante força, bastante vitalidade, e o amor de Deus vai curar toda a maldade, toda a tristeza e toda a dificuldade que vocês tenham passando. Conta comigo,
Que Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus abençoe vocês. Um abraço.